aos campos, né? Porque não participou das oitavas de final da Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Juventude na fase anterior. E pode contar com Iago Borducci, lateral esquerdo de 29 anos, apresentado ontem e já registrado no BID. Além desta partida do São Paulo no sábado, no domingo, mais 3 jogos, 2 com transmissão da Bandeirantes. Às 4 horas da tarde, Palmeiras e Internacional, esse que pode ser, inclusive, um dos duelos das quartas de final da Copa do Brasil. Então, Palmeiras e Inter em São Paulo, com transmissão da Bandeirantes. E no nosso YouTube a gente vai trazer também todos os detalhes de Bragantino e Corinthians, direto de Bragança Paulista, no domingão também, às 6h30. Neste mesmo horário, Santos e Atlético Paranaense jogam às 6h30. A gente vai trazer todos os detalhes dessas partidas. Reforçando o convite antes de eu devolver para vocês, Pedro e Thaís. Amanhã, sabadão, Grêmio e São Paulo às 4 horas da tarde. No domingo, Palmeiras e Internacional no mesmo horário, 4 da tarde. E às 6h30 no nosso YouTube, Bragantino e Corinthians, pessoal. Muito bem, Pedro Cohen, com todas as informações aí do futebol para nós. Aliás, live dupla. Olha como eu tô chique, Pedro. Live dupla no YouTube da Bandeirantes nesse domingo, Pedro. Porque, Verdade. claro, a partir das 6 da tarde, nós vamos abrir aqui, eu e o Pedro Campos, o nosso estúdio avançado, que é montado todos os anos quando tem debate aqui na entrada, na boca do estúdio principal, o estúdio que recebe a programação e os convidados da Rádio Bandeirantes. Todos os políticos, cientistas políticos, analistas, os jornalistas aqui da Band, toda a movimentação, ninguém entra no estúdio sem passar pelo estúdio da Bandeirantes. Então, a partir das 6 da tarde, no domingo, no Dial 107.3 em São Paulo e no YouTube, o Esquenta do Debate, o debate começa às 8. Também no YouTube, aí que vem a live dupla, a transmissão do jogo do Corinthians, para você não perder nada do que você quiser acompanhar. Aqui tem notícia, tem esporte, tem informação e tem debate também. E amanhã, né, para quem já está entrando no esquema, no Jornal Gente, a gente, claro que vai fazer uma edição muito dedicada à história dos debates da Band. Vamos falar sobre os debates que vão acontecer no domingo, não só em São Paulo, mas por todo o Brasil, para você ficar bem informado, você receber essas informações também. E também, Thaís, nós vamos falar amanhã sobre sarampo. Então, se alguém tiver dúvida aí sobre sarampo, sobre essas questões, vacina, se deve tomar de novo, não deve, quem pode, quem não pode, nós vamos receber aqui o médico infectologista Evaldo Stanislau, que é colaborador da Bandeirantes, para que ele possa responder essas questões todas. Esperamos vocês a partir de amanhã, 8 da manhã, no Jornal Gente, porque agora tem Manhã Bandeirantes na sequência da nossa programação. O Jornal Gente fica por aqui. Você fica com a programação da Rádio Bandeirantes Campinas. Rede Bandeirantes. Estamos no Instagram. Segue agora, @Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bandeirantes. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Desde 1997, o programa mais descolado da TV. Eu sou Gustavo Frison e essa tradicional revista de variedades está de volta, você sabe, e agora em um novo formato, numa versão rádio com imagens, para acompanhar de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversar com seus principais personagens e, claro, discutir assuntos que fazem parte do dia a dia dessa que é uma das regiões mais importantes do país. Então já anotem aí, porque nossos encontros estão sempre marcados todas as sextas e sábados, sempre a partir das 10 horas da manhã aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, 85,7 e também através do YouTube, no canal da Rádio Bandeirantes Campinas. Eu vou esperar por vocês. Rádio Bandeirantes. E o nosso convidado de hoje já está aqui no estúdio conosco. Recebemos com grande alegria
Paulo Giglio. Paulo Giglio, diretor do Procon Campinas. Muito bom dia, seja bem-vindo, viu, Paulo? Bom dia, Gustavo. Muito obrigado pelo convite. Direto da Armênia? Família da minha mãe. Ele estava me falando aqui que tem uma família armênia, italiana, enfim. Então a cozinha é muito familiar. Muito boa. É muito boa. Vamos começar nossa conversa, Paulo. E a gente sempre gosta de, quando vai iniciar um papo como esse, explicar desde o começo, enfim. Qual que é a função do Procon Campinas, enfim? Todo mundo conhece o Procon, mais ou menos, mas eu queria, na sua definição, qual que é o trabalho do Procon? Bom, os PROCONs foram um comando da Constituição Federal, né, de 1988, e depois veio o Código de Defesa do Consumidor, em 1990, e o Procon Campinas ele é mais antigo do que tudo isso. Ele começou como Departamento de Proteção ao Consumidor. Completaremos 50 anos no próximo ano. 50 anos, exatamente. Olha só. E é um dos PROCONs mais bem estruturados dos municipais do Brasil. Então nós temos uma Secretaria Nacional do Consumidor na União, temos alguns PROCONs estaduais e PROCONs municipais. No caso do Procon Campinas, nós estamos delimitados à geografia, à cidade de Campinas. Então nós atendemos tanto os consumidores de Campinas, estejam eles fazendo compras aqui ou fora daqui. Atendemos também consumidores de fora que venham comprar aqui. Então, o limite da nossa competência é o limite territorial, no caso dos negócios acontecerem aqui, mas também atendemos outros consumidores que estão passando por aqui a trabalho, ou morando, ou a turismo, para caso eles estejam algum problema nas relações de consumo. É importante, não sabia disso, quer dizer, além de você cuidar do dia a dia aqui da nossa cidade, enfim, dos problemas relacionados ao direito do consumidor, mas campineiros em outras praças também são atendidos pelo Procon Campinas, sim, mesmo fazendo negócios fora dessa região. Também. Olha então só. Pelo lado do consumidor ou pelo lado do fornecedor, tem que ter algum liame, alguma ligação com o município de Campinas. Aí nasce a nossa competência. Entendi. E quais são os problemas que mais geram queixas hoje pelos moradores de Campinas que chegam para você no Procon lá, enfim? O que acontece aqui é diferente de outras cidades ou é mais ou menos a mesma coisa? Olha, a gente participa de reuniões nacionais com outros Procons. Normalmente as questões são semelhantes. O que a gente tem é que nos últimos 10, 15 anos vem crescendo muito o comércio eletrônico, né? Então antes a relação de consumo ela se dava sempre numa relação presencial, numa loja física, com contato pessoal. Tinha menos variações. Isso, e hoje a gente tem inclusive fiscalização de sites, né? Porque uma oferta, por exemplo, de propaganda enganosa, ela afeta o consumidor de Campinas, mesmo que esse site esteja no Rio de Janeiro. Sim. Porque hoje esses limites eles foram superados. Sim. Né? Aqui em Campinas, para você ter uma ideia, a nossa estrutura de atendimento faz 125 mil atendimentos por ano. Isso distribuídos em atendimento presencial, atendimento pelo telefone 151 e atendimento pelo Procon Digital, que é o sistema que nós trabalhamos aqui com todas as reclamações e denúncias. E qual que é o tempo médio entre uma denúncia que chega para vocês lá, enfim, e a gente solucionar de alguma forma o problema, dar uma atenção e chegar a um senso comum aí? Aí tem um detalhe técnico, né? Sim. Quando a gente fala em reclamação, é algo individual. É um problema que você teve e você quer solucionar aquele problema específico. Aquele problema pontual. Quando a gente fala em denúncia, é um problema coletivo. Então aquilo pode atingir uma quantidade indeterminada de consumidores e o Procon atua nisso. Isso é mais um diferencial do Procon Campinas, porque a grande maioria dos Procons no Brasil só atuam na área coletiva. E nós fazemos o tratamento das reclamações também, que são casos individuais. Outros Procons colocam o consumidor em contato com o fornecedor e resolveu ou não resolveu, se encerra ali. Aqui em Campinas não. A gente coloca em contato, a gente faz audiência de conciliação, nós auxiliamos nesse
Nessa conversa, nós temos um monitoramento, um acompanhamento do consumidor, caso ele tenha dificuldade com tecnologia, para poder tentar essa conciliação à distância com o fornecedor. E não sendo exitosa, não tendo sucesso essa conciliação, nós abrimos um processo individual. Essa etapa, após a tentativa de conciliação, pouquíssimos PROCONs no Brasil fazem esse tipo de atividade. O PROCON Campinas, então, ele acaba sendo uma referência, até pelo tempo, pela longevidade, 50 anos, e acaba sendo uma referência no Brasil? Como PROCON municipal, sim. É lógico que alguns PROCONs estaduais, até pelo tamanho de estrutura, tem uma estrutura maior que a nossa. Sim. Mas como PROCON municipal, sim. Inclusive, fomos os primeiros a ter sistema próprio, sistema digital, e também recebemos PROCONs de várias cidades que vêm nos visitar para conhecer o nosso trabalho, para entender como é que a gente faz todo esse trabalho, inclusive com esses diferenciais, né? De ter também não só o processo coletivo, como também o processo individual. Estava falando em números para você, Gustavo. Desses 125 mil atendimentos, alguns são de orientação, alguns são de tirar dúvida, outros são reclamações, outros são denúncias. Desses 125 mil atendimentos anos, 18 mil viram um registro que pode dar início a um processo. Desses 18 mil, 3 mil processos novos administrativos são abertos por ano. E aí a força do PROCON é o poder de impor uma multa ao fornecedor. Sim. Mas existe antes da multa efetiva, enfim, uma conciliação, um trabalho anterior, né? Que eu acho que é tão importante quanto, né? Sem dúvida. Primeiro a gente tenta a conciliação do consumidor diretamente com o fornecedor, né? E não sendo exitosa, é aberto um processo administrativo onde é dado a ampla defesa para o fornecedor, ele apresenta suas razões, aí tem uma similitude com o processo judicial, apesar de ser um processo administrativo, tem uma similitude. Abre prazo para eles se defenderem, aí há uma decisão de primeira instância que é feita por mim, o diretor do PROCON. Há uma possibilidade de recurso para uma segunda instância, como acontece também na Justiça. Aí o recurso é direcionado ao secretário municipal de Justiça. E com o advento, com o aparecimento, o crescimento das mídias sociais, a relação também das empresas com o consumidor mudou. E eu acho que até as empresas, enfim, o comércio em geral, ele está mais atento a esses problemas por receio das mídias sociais também, ou não? Vocês percebem essa mudança, não? Olha, com os fornecedores que a gente costuma ter reuniões e tratar, acaba sendo um canal a mais de comercialização. Sim. Então, existe o site oficial, existe uma loja física, mas existe também um trabalho nas mídias sociais. A questão das mídias sociais preocupa o PROCON por conta de fraudes. O que acontece? As pessoas se acostumam muito a mandar, receber mensagem, receber promoções, passou a fazer parte da vida das pessoas. E muitas vezes as pessoas recebem um link com uma promoção e acham que ali elas vão ser direcionadas para o site oficial. Sim. Então a gente recomenda que recebeu pelo Facebook, pelo Instagram, não importa, não clicar diretamente do link, porque aquilo pode ser um link malicioso e você está sendo direcionado para um site que emula, que imita o site verdadeiro. Então a gente recomenda que, olha, recebi uma oferta, um produto que eu gostaria de comprar e o preço está legal. Veja o nome, não clica no link, digite no navegador do seu celular ou do seu computador e aí você vai ser direcionado para a loja oficial. Vá por outro caminho. Exatamente. Aliás, o Código de Defesa do Consumidor do Brasil existe há 36 anos, é de 1990. Isso. Quais foram as principais mudanças, enfim, com relação aos direitos do consumidor de lá para cá? É claro que tudo mudou, as coisas mudaram bastante, enfim, mas o que mais mudou no conceito do direito do consumidor? Olha, para quem trabalha na área jurídica, o nosso Código de Defesa do Consumidor é um orgulho para o nosso país. Ele é reconhecido como um dos instrumentos mais modernos do mundo.
em termos jurídicos, legislativos, e a gente troca experiências, o Brasil troca experiências com outros países. Esse código ele tem uma grande virtude, ele não entra no detalhe, ele é principiológico, então ele não envelhece, ele perdura ao longo do tempo, ele continua tão novo quanto no início. E aí, além do código, que é o principal diploma da defesa do consumidor, você acaba tendo leis esparsas que vão sendo adicionadas com o tempo. Então, em determinado momento foi feito a lei do SAC, do Serviço de Atendimento ao Consumidor, tem uma lei de precificação, decreto de precificação federal. Os municípios podem legislar também, e o Estado também, em matérias que sejam pertinentes àquela região. Então, alguns normativos vão sendo acrescentados, mas o código continua muito jovem. Isso foi um trabalho muito bem feito. À época, das pessoas que colaborou muito para a elaboração do código, ministro do STJ ainda, ministro Herman Benjamin, considerado uma referência em direito do consumidor. Então, foram reunidos à época para a elaboração do código jurisconsultos de muita relevância no Brasil, especialistas reconhecidos mundialmente, e a gente tem esse código como um grande orgulho para o nosso país. Isso é muito importante. Aliás, nós temos aí o Dia dos Pais chegando, então a gente traz alguns assuntos que podem ser atuais no determinado momento. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele traz, e muita gente nem sabe que existe, o direito do arrependimento, ou o direito ao arrependimento. Queria entender o que é isso, enfim, se ele vale para lojas físicas, lojas virtuais. Temos também as políticas de troca, que sempre geram uma dúvida, enfim. Queria aproveitar o Dia dos Pais está chegando, a gente fazer essa lembrança para o consumidor, né? É muito oportuna a sua pergunta. O direito de arrependimento está previsto desde o nascedouro do Código. O direito que o consumidor tem quando ele faz uma compra à distância. Online? Pode ser online, pode ser pelo telefone, como já foi no passado. A gente tem que pensar que esse código tem 36 anos, então a compra à distância poderia ser pelo telefone. Telefone, linha fixa. Exatamente. Ou por catálogo. Né? Você está comprando ali, mas você não está tendo contato quando você não tem contato produto. Direto com o produto ali na loja física. Exatamente. Aí o código dá esse direito de arrependimento. São 7 dias para a devolução do produto após o recebimento, e não é necessário justificar. Então, dentro desse período de 7 dias, às vezes a loja pergunta para você: mas por que você quer devolver? Não serviu? O tamanho não está certo? Você quer de outra cor? Você não precisa responder. Eu estou dentro dos 7 dias, a devolução é injustificada. Tá. E esse direito ao arrependimento é quando você não está presente na loja física. Exatamente. No caso da compra diretamente numa loja, numa boutique, num comércio, você tem ali a oportunidade de ter contato com o produto. Sim. Então aí não há uma previsão legal para a devolução de um produto sem defeito. Mas o que acontece na prática é que, por conta de uma política de bom relacionamento com o consumidor, as lojas oferecem isso. Mas isso varia de loja para loja. Então é importante que o consumidor, no momento da compra, pergunte. Tem lojas que estipulam prazos até bem maiores do que o prazo que o código dá no caso da compra à distância. Então, a gente recomenda que seja mantida, se for uma roupa, por exemplo, mantida a etiqueta, né? E que na hora da compra seja questionado o vendedor qual a política de troca daquela loja. Tá. Em regra, eles dão de 15 a 30 dias. E quando se fala em políticas de troca, eu acho que entra mais ou menos nessa seara aí também, não é isso? Isso. Quando a gente está falando de troca ou essa devolução, a gente está falando de produtos sem defeito. Sim. Né? Porque quando o produto tem um vício, tem um defeito, aí você tem um outro procedimento e a empresa tem que te dar uma solução, devolver o seu dinheiro em até 30 dias. Entendi. Tá vendo? O Dia dos Pais chegando, enfim, você é sempre atento, mas são assuntos que fazem parte do nosso dia a dia e é sempre bom ficar atento. Estamos recebendo hoje no programa, com grande alegria, Paulo Giglio, diretor do Procon Campinas, enfim, estamos transitando aqui nesse segmento de direito do consumidor, é sempre bom, é um conteúdo importante para que você saiba no seu dia a dia.
Vamos fazer a nossa primeira parada, na sequência estaremos de volta, portanto não saiam daí, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br. Circuito fechado com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lord, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, a sua revista tradicional aqui que transita pela região metropolitana de Campinas com seus principais personagens. Antes de nós retomarmos a conversa aqui com Paulo Giglio, diretor do Procon Campinas, eu gostaria de lembrar que a Tria Empilhadeiras, ela é referência em movimentação de cargas no Brasil. Localizada em Campinas, está presente em todo o território nacional através de distribuidores autorizados, garantindo atendimento próximo e suporte especializado onde você estiver. E tem um grande diferencial, hein? A Tria conta com um dos maiores estoques de máquinas e peças do Brasil. Isso significa entrega disponível e imediata. Nada de esperar meses por equipamento, nada de operação parada. São empilhadeiras, transpaleteiras, paleteiras e baterias de lítio com qualidade e tecnologia de ponta. A pronta entrega para gerar mais eficiência, economia e produtividade. Acesse agora mesmo tria.log.br ou solicite sua cotação pelo telefone 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também locação. Rádio Bandeirantes. Estamos recebendo hoje aqui no estúdio Paulo Giglio, diretor do Procon Campinas. Dia dos Pais chegando, todos os consumidores atentos aos seus direitos e deveres. Aliás, eu estava conversando com o Paulo aqui, em datas especiais como essa, como Dia das Mães, Natal, Black Friday, enfim, há sempre um trabalho anterior a essas datas para haver um controle e não deixar a coisa correr solto, né, Paulo? Isso. O que a gente faz é uma pesquisa de preços. Na verdade, a gente sabe que nós vivemos num mercado sem tabelamento, num mercado de livre precificação, mas a gente acha muito importante que o cidadão, o consumidor, ele pesquise para poder fazer o melhor negócio e pesquise algo que caiba dentro do seu orçamento. Então, recentemente, agora em meados de julho, já prevendo essa data que se aproxima agora nesse final de semana, o Dia dos Pais, nós fizemos uma pesquisa com 62 produtos, foi uma pesquisa online, em 5 grandes fornecedores, comparando o mesmo produto, o mesmo modelo, chegamos a ter variação de mais de 170%. Né? Então, a gente recomenda que o consumidor sempre faça essa pesquisa, mas também tome cuidado quando a compra é à distância, de verificar se ele está fazendo contato com uma loja com boa reputação. Ele pode procurar essa reputação tanto no site do Procon, nós temos também outras ferramentas que são muito usadas, o Reclame Aqui. Então, há como você fazer uma pesquisa da reputação da loja. Porque quando o preço também é muito baixo, a gente também tem que desconfiar. A gente sabe que milagre poucos existem. Exatamente. Ô Paulo, Campinas já adotou, o Procon Campinas no caso, ou pretende adotar ferramentas de inteligência artificial para identificar golpes, enfim, prever esse tipo de problema com relação aos consumidores, não? Então,
nós temos aí uma linha tênue hoje nessas relações onde aparecem fraudes eletrônicas, esse tipo de coisa, né? Nós temos casos que são realmente casos de polícia, né? Muitas vezes o fraudador ou aquele que pratica um golpe, ele não está legalmente estabelecido. E o PROCON só consegue atuar perante empresas que têm um CNPJ, que têm um interesse e que estão legalmente estabelecidas. Então, o que o PROCON foca nesse assunto é na prevenção. É orientar o consumidor para evitar que ele possa cair em fraudes, e ele tem recursos para buscar junto à Polícia Civil, no caso de ser um estelionato, no caso de ser um site fraudulento. Então a gente procura sempre trabalhar na prevenção quando se mistura uma relação de consumo que você não sabe se é legítima ou se ela é ilegal. Se ela está na ilegalidade, ela realmente está na alçada do poder policial. Mas a gente procura passar orientação e divulgar o máximo possível, evitando que o consumidor tanto caia em fraudes, quanto compre produtos ou medicamentos que não são aprovados pela Anvisa. Então a gente tem uma divisão de tarefas institucionais conforme o ramo de atividade. Você veja, por exemplo, combustível. A Agência Nacional do Petróleo é quem checa a qualidade do combustível. O IPEM é quem checa a quantidade, se aquele litro tem 1 litro ou 800 ml. O PROCON checa as condições de venda, as ofertas, a precificação, a divulgação de promoção, o cumprimento de ofertas. Então, há uma repartição de deveres no poder público para atuar em quase todas as atividades. No caso da saúde, a gente tem a Anvisa com medicamentos, a ANS já com planos de saúde, mas o PROCON interage com esses órgãos e cada um fazendo um pedacinho da sua parte para poder atender o consumidor. E é fácil essa interação com esses órgãos todos, não? Como é que funciona? Porque cada um tem uma área diferente, um segmento diferente, uma atribuição diferente, né? Varia bastante. Com alguns a gente tem um caminho mais fácil, outros nem tanto. Mas, por exemplo, recentemente nós tivemos um treinamento para os nossos servidores do PROCON Campinas, promovido pela ANS, né? Então, essa troca de experiência, troca de conhecimentos, ela acaba também formando um canal rápido de comunicação. Né? Nós estamos estudando especificamente com planos de saúde uma forma de passar nossos dados para que isso componha a base de dados da ANS Nacional, para eles poderem mapear melhor. E a contribuição nossa é passar os dados aqui da nossa região. Sim. Eu vi uma notícia ontem até, enfim, falando do crescimento do número de consumidores prateados, que eles falam, né? 50 a mais, enfim. E que muitas vezes as empresas, os departamentos de marketing das empresas se preocupam mais com uma geração mais nova do que com um universo gigantesco dessa geração mais madura, mais experiente, enfim, que é muito com poder de consumo muito maior. Por que eu estou falando tudo isso? Porque eu queria saber se existe alguma coisa para proteger os idosos dos golpes financeiros pelo celular, aplicativo de comunicação, WhatsApp e vários outros aí, enfim. Existe uma atenção pro idoso, porque o que mais tem é golpe online em cima dos idosos, né? Exatamente. O que acontece também é um pouco reflexo do envelhecimento da população. Né? Hoje nós temos uma quantidade de pessoas 60 a mais, um percentual da população muito maior do que tínhamos há 10, 20 anos. Ativos, com poder de consumo, não é isso? Exatamente. Às vezes mesmo aposentados, ainda trabalhando, com poder de consumo e tudo mais. Essas gerações, eu faço parte delas, que eu já passei dos 60 também, essas gerações, as pessoas têm um pouco mais de dificuldade, né? Mas também elas têm tempo para buscar os seus direitos. É incrível como a busca pelo PROCON, nós temos uma quantidade muito grande de pessoas idosas. Olha só, que bom! E esse inconformismo é uma coisa muito bacana,
porque eles querem ver o seu direito respeitado. Sim. E às vezes nem é uma questão de financeira, é uma questão de fazer o seu direito ser respeitado mesmo quando aquela compra foi num valor ínfimo, que não, eu vou deixar para lá. Não, a gente tem uma população hoje cada vez mais educada e ciente dos seus direitos e busca esses direitos, né? O que a gente recomenda em termos de prevenção para não cair em fraudes, principalmente fraudes eletrônicas, né, é voltado para todas as faixas etárias, né? Mas a gente tem esse cuidado especial com o idoso porque ele pegou essa mudança tecnológica ao longo da vida. Os mais jovens já nasceram com tudo isso funcionando. E no caso do idoso, os processos têm preferência de prioridade de tramitação, então são os processos que andam mais rápido, né? Porque eles passam na frente por uma preferência legal. E também, no caso de um problema, uma infração na relação de consumo, configurar um abuso, uma violência, mesmo que não física, contra o idoso, como é caracterizado no Estatuto do Idoso, isso é uma agravante na penalidade também. Entendi. A gente muda um comportamento, as famílias têm que mudar o comportamento. Minha mãe vê um negócio, tá barato, aí ela manda para eu ver. Eu falei, mãe, você acredita em milagre? Não. E Papai Noel? Então, já esquece, porque é golpe. Ô Paulo, para encerrar, estamos no finalzinho do programa aqui, quais as melhores formas dos consumidores entrarem em contato com o PROCON? Tem a parte física, de forma física mesmo, não é? Está presente lá, ou mais e o online também, não é isso? Isso. Nós temos o atendimento pelo telefone 151, onde tanto pode ser tiradas dúvidas, quanto pode ser feita uma reclamação, uma denúncia, ou um agendamento para atendimento presencial. Atendimento presencial, nós temos 7 postos espalhados pela cidade para acolher o consumidor. Muita gente não gosta do digital, quer ser recebida pessoalmente, conversar com o atendente. Às vezes a pessoa já ficou irritada ao tentar uma solução com o fornecedor, é um robô, é uma gravação, então esse acolhimento pessoal presencial é muito importante. E nós temos esses postos no Poupa Tempo, Campinas, Souzas, Barão Geraldo, Campo Grande, Ouro Verde, Paço Municipal e Nova Aparecida. Tá vendo? Tem um local espalhado por toda a cidade, então o PROCON Campinas disponível para que vocês possam tirar todas as dúvidas e informações. E o nosso site também, né? O nosso site procon.campinas.sp.gov.br, você abre a tela do nosso site e você já vê um botão amarelo escrito reclamar. Ali mesmo. Tem uma área própria para os consumidores, tem uma área própria para os fornecedores, onde a gente divulga a legislação, todas as regras que o fornecedor tem que respeitar no nosso município, que são regras federais, estaduais e locais também, né, municipais. Então a gente coloca tudo ali, os cartazes que são exigidos por lei para que conste nos estabelecimentos comerciais, a pessoa entra ali, tem todos os cartazes por ramo de atividade, então o fornecedor tem essa facilidade também e consegue imprimir direto do nosso site um cartaz de preferência ou algum outro cartaz exigido por lei. Hoje recebemos no programa Paulo Giglio, diretor do PROCON Campinas. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho e até a próxima, viu, Paulo? Obrigado, Gustavo. Vamos fazer a nossa parada rapidinho, circuito fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. Na Tria Empilhadeiras, você encontra um portfólio completo de empilhadeiras, baterias e lítio e soluções para a movimentação de cargas. São produtos de alta qualidade, tecnologia de ponta e o melhor, mais de 1.000 unidades à pronta entrega. Um dos maiores estoques do Brasil. Quando sua operação pede agilidade e eficiência, é hora de chamar quem entende do assunto. Acesse tria.log.br ou ligue 19 3256 2800. Tria Empilhadeiras, consulte também para locação. Blue Lodge, o melhor da moda masculina. Uma experiência completa. Aqui no Galeria Shopping, em Campinas. Aguardo por você. Blue Lord, Galeria Shopping. Acesse bluelord.com.br.
Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping. Muito bem, de volta a Circuito Fechado aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas. E nesse finalzinho de programa, claro, eu gostaria de lembrar o quê? Que a Blue Lodge, há mais de 10 anos, referência em moda masculina, oferece um guarda-roupa completo para o homem, com produtos de altíssima qualidade e reconhecidos pela excelência de seus materiais e acabamento perfeito. Aproveite que o Dia dos Pais está chegando, enfim, já é nesse domingo, e visite agora mesmo a loja conceito da Blue Lodge no Galeria Shopping, em Campinas, que ela está inclusive com uma campanha exclusiva muito legal, e você pode escolher o presente ideal e viver a experiência desse universo com peças clássicas, versáteis e atemporais. Blue Lodge, grandes marcas reunidas com o melhor da moda masculina. Acesse bluelord.com.br. Rádio Bandeirantes. E eu tenho que, claro, cumprimentar alguns dos aniversariantes desta semana. Companheira aqui do nosso amigo Paulo, Alexandra Caprioli, fez aniversário essa semana, beijo pra ela, parabéns. Também ao chefe Luciano Antonello, grande abraço. Mário Paixão também, parabéns pra você. Letícia Kekia, beijo pra você. E Flávio Botelho, são alguns dos aniversariantes desta semana. E nós chegamos ao final de mais uma edição aqui do programa. Espero que vocês tenham curtido o programa de hoje e os trabalhos técnicos foram deles. Por gentileza, Edson Freitas na mesa de som, muito obrigado. Sim, ele está aí conosco. Alan Zanelato na direção de imagens, muito obrigado também, parabéns. Semana que vem estaremos de volta, sexta e sábado, sempre a partir das 10 horas da manhã, com mais uma edição do Circuito Fechado. E eu vou esperar por vocês. Até lá, tchau! Circuito Fechado, com Gustavo Frison. Oferecimento: Tria Empilhadeiras. Quem precisa de performance, escolhe Tria. E Blue Lodge, o melhor da moda masculina no Galeria Shopping.